Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Voltamos com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no primeiro capítulo da obra, no item Instruções dos Espíritos. E dessa vez vamos dar continuidade a esse item, estudando agora a segunda instrução contida nele. É uma instrução do Espírito Fénelon e que dá sequência às ideias que nós estudamos em nosso vídeo anterior. Estamos procurando, como é a primeira vez que estamos estudando esse item, Instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos procurando destacar as principais características dessas instruções. No vídeo passado, que era uma instrução de um espírito israelita, nós vimos a primeira característica dessas instruções. Instrução entendida em dois sentidos, como dizíamos anteriormente. Primeiro, uma ação ou um ato de transmissão de conhecimento. Ou segundo significado, uma maneira, um modo de formar uma determinada habilidade. Então, nesses dois sentidos, nós vimos que a instrução do espírito israelita no vídeo passado tinha de modo muito forte, muito evidente, essa característica de transmissão de um conhecimento. E o conhecimento que ele nos transmitiu foi a explicação sobre a necessidade do progresso das ideias morais. Neste nosso vídeo nós vamos aprender com Fénelon e tentar destacar uma segunda característica desta palavra instrução contida na mensagem do Espírito Fénelon, que é justamente essa orientação no sentido de formarmos ou adquirirmos uma determinada habilidade para a execução de uma tarefa ou para o treinamento nosso como cristãos. Aqui se evidencia de modo muito forte a parte prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então a essa mensagem do Espírito Fénelon, que é extremamente rica, que contém muitos detalhes. Bem, ela está separada em 3 parágrafos e nesses 3 parágrafos nós vamos encontrar alguns verbos que chamarão bastante a nossa atenção. Como que nós encontramos a instrução, o modo prático para, ou melhor, contido nessas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo? Prestando atenção principalmente nesses verbos que estão no imperativo, aqueles verbos que nos dizem o que fazer, que parecem nos dar uma ordem. Nós vamos prestar bastante atenção nesses verbos, vou chamar a atenção quando eles aparecerem. Bem, novamente, indicamos fortemente a leitura do item em casa, tranquilamente, no Evangelho do Lar ou nos estudos particulares. E lembramos sempre que a obra está disponível para o download em PDF na descrição do nosso vídeo. Muito bem, esse primeiro parágrafo se inicia com a informação de que existe um Deus caridoso que permitiu que os homens vissem a luz, a verdade encarnada, quando Deus, esse Deus caridoso, por caridade, permitiu a vinda de Jesus. Então nós tínhamos diante de nossos olhos aqui na terra a luz, a verdade viva e o exemplo a ser seguido. Mas o mundo se perdeu quando Jesus retornou à pátria espiritual. Aquelas 2 possibilidades, seguir Jesus ou continuar vivendo o mundo material, o mundo mundano, se apresentaram à humanidade e a humanidade, assim, escolheu através de seu livre-arbítrio e se perdeu novamente na escuridão. Esse parágrafo resume alguns séculos da história humana, pois ele diz na sequência que os espíritos que contribuíram com a doutrina espírita tomaram o lugar dos antigos profetas. Aqui está, na verdade, o resumo de alguns milênios da história humana. Os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Todo esse caminho que nós já vimos anteriormente no capítulo. Bem, mas aqui a palavra profetas não está colocada, não é que os espíritos que contribuíram com a codificação tenham vindo para nos revelar o futuro, para fazer profecias nesse sentido de revelar o futuro.
pois nós vemos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Missão dos Profetas, que o profeta não tinha apenas essa característica de previsão de futuro. Não, eles eram enviados de Deus para a instrução e orientação ao povo a respeito das coisas ocultas, da lei divina e das leis espirituais. Então, nesse sentido é que os espíritos tomaram o lugar dos antigos profetas. Eles vêm para nos revelar coisas do plano espiritual e para nos orientar na nossa busca aqui na Terra. E agora aparece no finalzinho desse primeiro parágrafo a primeira expressão do verbo no imperativo do que devemos fazer diante dessas revelações. Sede firmes é a expressão que aparece. Sede firmes. É um verbo que está, aqui o verbo ser está no imperativo, sede firmes. Tenhamos firmeza, sejamos firmes diante dessa situação que se apresenta, para que, tendo firmeza, perseverança, nós não nos percamos novamente diante de uma nova revelação, exatamente o que aconteceu diante de Jesus. Então, temos a revelação espírita, agora temos os novos profetas, temos os espíritos que nos explicam as verdades e as relações do plano espiritual com o plano material, e devemos ter firmeza, convicção em nossas ações aqui na Terra para seguirmos em frente. Então, a parte prática aqui do Evangelho começa a ficar muito evidente aos nossos olhos. Podemos ir para o segundo parágrafo. A primeira informação do segundo parágrafo é que o Espiritismo é de ordem divina e tem um objetivo muito útil, sendo ele de ordem divina. Está nas leis da natureza. É importante lembrar isso porque acabamos de ver que estamos recebendo orientações dos Espíritos, não é? Então aqui a continuidade de ideias nos diz: temos informações dos Espíritos sobre o plano espiritual, esse é um processo natural e um processo novo. Agora, o Espiritismo, portanto, tem ordem natural e tem um objetivo. Qual é o objetivo? Na sequência do parágrafo nós vemos que o amor precisa estar unido à ciência. Esse é o objetivo do Espiritismo. Fazer com que o nosso sentimento esteja adequado ao nosso conhecimento, principalmente o conhecimento das coisas do mundo espiritual, e que essas duas grandes faculdades humanas possam crescer em acordo, caminhar juntas, provocando o nosso progresso. Na sequência do parágrafo, há informação de que o reino de Jesus ainda não foi estabelecido na Terra, apesar dos mártires que se entregaram em testemunho para que isso acontecesse. E na sequência um apelo, mais uma vez o verbo no tempo imperativo colocado pelo Espírito Fénelon. Voltai para o Mestre, cristãos, voltai para o Mestre. No primeiro parágrafo, pedindo para que nós sejamos firmes. Agora, pedindo para que nós procuremos, para que nós retornemos a Jesus, para que nós convivamos com Ele, para que nós entendamos a sua mensagem e passemos a praticá-la. Cristãos, voltai para o Mestre. Diante dessa reforma moral, firmeza e a companhia de Jesus. E uma frase muito importante para nós: tudo é fácil àquele que ama e crê. Se nós temos tido dificuldades em nossas vidas, se pensamos que nossa vida é muito difícil, pensemos um pouco nessa frase, pois está faltando para nós amor ou fé, ou os dois, quando reclamamos muito das circunstâncias da nossa vida terrena. Amor na resolução dos nossos relacionamentos aqui na Terra, para todos os nossos relacionamentos, e fé para aqueles momentos que parecem insolúveis, mas que todos nós sabemos também são passageiros. Tudo é fácil àquele que ama e crê. Mais uma instrução de profundo valor, de grande valor para todos nós. E na sequência, finalizando o parágrafo, nós temos duas figuras de linguagem usadas pelo Espírito Fénelon. A primeira traz novamente um verbo no imperativo: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade. Ou seja, quando se estabelece essa revolução moral, quando se estabelecem essas novas ideias,
a tempestade deve surgir. Muitos serão contrários, poucos aderirão, poucos nos compreenderão. E então nós devemos ser como as árvores que se dobram à rajada de vento, mas que retornam à sua posição original quando o vento cessa, tendo as raízes firmes. E as raízes firmes são justamente esses princípios, esses conhecimentos, a união entre ciência e religião, tudo isso que nós temos visto através do progresso das ideias morais, aqui inclusive o aspecto de continuidade com o texto passado, com o texto anterior, no sentido de que lá nós tínhamos a ideia de que as ideias morais precisam progredir, e aqui o que nós fazemos diante desse progresso. Que então o sentido de continuidade do texto. Dobrar-se a rajada de vento, não somos totalmente imunes a ela, sofremos com ela, mas retornamos à nossa posição original de produtores, de colaboradores da seara divina, quando o vento passa. E a segunda figura de linguagem remete a uma passagem do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que é a passagem das virgens loucas. Ou seja, não sejamos como as virgens loucas, nos orienta Fénelon. Quem eram essas virgens loucas? Uma parábola contada por Jesus que, em resumo, diz que 10 virgens esperavam a oportunidade do esposo e saíram durante a noite com as suas lamparinas acesas para ir ao encontro do esposo. Só que dessas 10, 5 levaram o azeite ou o óleo que sustentava a chama acesa em sobra, com possibilidade de reabastecer as lamparinas. E outras 5 não levaram. As 5 primeiras eram previdentes e as outras 5 loucas. Justamente porque não se prepararam para o encontro com o esposo, que obviamente é uma representação aqui do reino de Deus ou de Jesus, esse encontro que é necessário ter com o Mestre. Então, mais um ponto da instrução. A rajada de vento vem, a gente se dobra. Quando ela passa, nós voltamos à nossa posição original. Resiliência, não é? Nós recebemos a pancada, nós recebemos a rajada de vento, mas depois retornamos à posição original. E nos prepararmos para tempos difíceis, abastecendo-nos. Qual é o nosso óleo? Qual é o nosso azeite? O amor e a fé. Tudo é fácil aquele que ama e crê. Segundo parágrafo, voltar para o Mestre, ter resiliência e preparar-se. Instruções práticas para o dia a dia. Preparar-se através dos estudos e daquilo que está no terceiro e último parágrafo desse item. Primeira informação dele. A revolução é moral, antes de ser uma mudança material. Podem até haver revoluções ou mudanças materiais, sempre em favor da mudança moral. Verbo no imperativo mais uma vez na sequência do parágrafo. Façais ouvir a voz humilde dos espíritos que são mensageiros divinos. Esse é o significado dessa frase. Façais ouvir a voz humilde daqueles espíritos que são os profetas modernos. Voz humilde desses espíritos, nós devemos transmiti-la, devemos transmitir esse conhecimento. Só através de palavras? Não, principalmente através de nossas atitudes, pois na sequência do parágrafo nós temos a ideia de que cada um de nós é um grão de areia, mas que juntos grãos de areia elevam montanhas. Portanto, somos pequenos sim, mas nossa pequenez não quer dizer que não tenhamos, cada um de nós, a nossa tarefa e a nossa importância. Portanto, somos orientados para que essas palavras "somos pequenos" careçam para nós de significado. Isso para nós nada significa. Mesmo conhecendo nossa pequenez, sabemos que temos tarefas importantes a serem desempenhadas. Verbo no imperativo mais uma vez. Olhai e marchai para a frente. Estudo, conhecimento e caminhada. Não basta apenas conhecer, não basta apenas sentir, é preciso fazer. É assim que humildemente nós espalhamos a mensagem da voz dos Espíritos Superiores, da voz de Jesus, da voz dos 10 mandamentos, de tudo isso que nós temos como patrimônio espiritual construído no Espiritismo para nós. E a última informação desse parágrafo. Somos São Bernardos modernos.
Mas o que isso significa? São Bernardo, ou Bernardo de Claraval, foi um abade francês que viveu entre os anos 1090 e 1115, que se destacou na igreja por solucionar ou curar alguns cismas. Cismas da igreja, algumas passagens daquelas em que a igreja discorda sobre certo ponto e, portanto, há cisão, há separação, há controvérsia. São Bernardo se destacou por apaziguar esses cismas, por solucioná-los e por trazer união à igreja. Nós espíritas, São Bernardos modernos. Mensagem final do terceiro parágrafo: executar a nossa tarefa, por menor que seja, sempre em sentido de conciliação com todas as pessoas, curando os cismas da humanidade. Podemos dizer, em resumo, que é assim que nasce uma nova era, com união de todos em prol de um mesmo objetivo. Então, aqui o significado desses 3 parágrafos dessa instrução do Espírito Fénelon. Firmeza, perseverança para não nos perdermos diante da revolução moral que se apresenta. Procurar Jesus, ter resiliência e prepararmos-nos sempre nesta caminhada. Executar a nossa tarefa, por menor que ela seja, sempre em sentido de conciliação com todas as pessoas. É assim que cada um de nós contribui para o nascimento da nova era. E assim, hoje então, encerramos o nosso estudo desse item. Esperamos que tenha sido de proveito, que tenha trazido luz sobre essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos sirva de inspiração para nossas vidas, para a nossa vida cotidiana. E deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço e o convite para o nosso próximo estudo. Que Deus nos abençoe, então, hoje e sempre.